Graças a Deus. A cada dia nós podemos viver em gratidão pelo amor do Senhor por nós. Amém? O que nos torna homens e mulheres felizes e completos é saber que nós somos amados pelo Senhor. Amém? Você consegue respirar isso nessa manhã? Perceber o amor do Pai? Aleluia! Pode falhar tudo, podem faltar palavras, podem faltar qualquer situação que venha provar a presença dEle de alguma forma, mas nada pode negar o amor dEle, porque uma vez Ele já provou, e o amor dEle, a prova do seu amor foi entregando a si mesmo. Amém? Para mim é uma grande alegria estar aqui nessa manhã com vocês, ainda, né? Já estaremos retornando pela tarde. Foi um tempo muito precioso, mais um presente de Deus na minha vida, no meu ministério, juntamente com a pastora Esther. Temos caminhado aqui esses dias debaixo de um mover, debaixo de uma unção, debaixo de um propósito que se une a outro propósito, né? Porque é muito maravilhoso quando chegamos em lugares que pessoas que entendem o que é a igreja, entendem o que é ser corpo, entendem o que é reino, entendem a paternidade do Pai, de Deus, amém? E não poderia, não sei se foi incumbida, mas eu vou ser bem franca com o pastor aqui, vou contar um segredo aqui, mas o meu espírito eu sabia que ia ministrar hoje. Não fui pega de surpresa, de alguma forma. A gente às vezes consulta a carne, né? Mas de alguma forma o Espírito Santo estava me preparando, me avisando, né? Para a gente não ser pego de surpresa. Quase que eu passei a bola para a pastora Esther, mas eu falei, não vou ser desobediente ao Espírito Santo, amém? E também não sei o que ele quer, não tenho nada preparado, não tenho uma playlist aqui. Mas vamos deixar o Espírito Santo, que já está movendo desde a fundação do mundo, ele já está se movendo, amém? Mas que ele não precise se mover sobre a face das águas, ele possa nos mover, amém? Porque é isso que a terra está precisando, filhos que são movidos pelo Espírito de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 49 de Isaías. Oh, aleluia! É um privilégio também participar aqui hoje, amanhã também de ceia. A gente, eu acho que a ceia é um momento que a gente relembra, que é um memorial, que estamos aqui é por causa do sangue de Jesus. Se vivemos, se temos esperança, se temos futuro, nosso futuro não se trata de mais 30, 40 anos de vida, se trata de uma eternidade, amém? Porque Deus veio trazer a revelação da eternidade. Jesus veio trazer a revelação da eternidade. O homem sempre foi eterno, mas ele não sabia, não entendia. Para muitos, quem não conhece Deus, para quem não conhece o Senhor, a eternidade para eles é uma incógnita. A morte, depois da morte, criam-se teorias acerca do pós-morte. Já se levantou várias teorias aí, né? Mas nós sabemos que nós somos um ser espiritual. E o que vai tornar para Deus, amém? Nós vamos tornar para a nossa origem. O Senhor não é o nosso destino, Ele é a nossa origem. Amém? Nós somos pó e glória. O pó vai voltar para o pó e a glória vai voltar para a glória. Aleluia! Isaías 49. Eu quero ler com você o versículo 1, o 2 e o 3. Porque eu quero que você, não sei se na sua Bíblia tem o título, o subtítulo desse capítulo que está escrito aí. O servo do Senhor. Amém? Então vamos entender um pouquinho nessa manhã o que é o servo, o que é ser servo, o privilégio de ser servo. Aleluia. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome.
Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Amém, queridos? Vamos coloca o seu nome aqui. Coloca o seu nome aqui. Ele me disse: Tu és o meu servo, Caio, Isabel, Tu és o meu servo, em quem manifestarei a minha glória. Você perdeu achando dizer um amém aí, receber essa palavra. Amém, irmãos? Você se colocou aqui, você se incluiu nessa palavra, nessa profecia, porque eu sei que eu estou num ambiente profético, e eu estou no meio de profetas. Eu estou aqui diante de homens e mulheres com propósitos, que não nasceram por acaso, que foram desejados desde o ventre, antes que o seu pai e a sua mãe soubessem que você viria. O Senhor já te desejou, o Senhor já te amou. E eu louvei o Senhor quando a canção que falava sobre isso, falava lá, o Senhor confirmando a palavra. Aleluia! E é exatamente isso que o diabo tenta semear no nosso coração, aquele sentimento de rejeição, de erro. Quem não sofre disso ou já não sofreu disso? Que cada um tem uma história, tem um contexto desde do seu nascimento até hoje, a sua maioridade. Mas, querido, Deus quer te levar a entrar neste outro plano que você não conhecia até que você conhecesse o Senhor. Amém? Até que você não tivesse um encontro com aquele que te gerou a vida, aquele que te projetou, aquele que te amou primeiro. E eu vou dizer isso como prova viva na minha vida. Esse amor nos basta. Nada mais pode abastecer ou nos ser o bastante. Você pode ter o amor do pai, amor de mãe, amor de todo mundo, mas ninguém basta. Porque se você não sentir, perceber e conhecer o amor de Deus, todos os outros amores não vão preencher. Agora, se você é amado pelo Senhor e entende que é amado por Ele, você não precisa mais de muita coisa. Não é verdade? A sede do homem, é a falta do homem, a busca do homem, ela cessa quando encontra o Senhor, ou quando se deixa ser encontrado por Ele. Aleluia! E eu quero falar nesta manhã algumas características específicas daqueles que são separados desde o ventre. Isaías disse: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é você ser conhecido nos céus? Eu lembro que alguns anos atrás eu passei um aniversário, um ano anterior, um aniversário muito, como diz, muito badalado, né? Aquele tempo de telemensagem. Aonde eu ia, tinha um telefone daquilo que era a minha rotina. Eu estava, Maquele, uma telemensagem para você. Celular, telemensagem. E todas aquelas felicitações. Um ano depois eu estava lá em Portugal, na Espanha, sozinha. E eu não recebi as mesmas felicitações. Aquela multidão de parabéns, porque até o meio de comunicação naquela época não era tão fácil como hoje. Não existia internet, não existia Orkut, não existia nem o telefone para receber uma chamada. Era mais, só mesmo os familiares, pessoas mais próximas, porque o custo era muito alto. E eu me lembro, eu na frente de uma paisagem linda, numa cidade chamada Vigo. E eu morava num lugar bem lindo, eu via o mar, aquele mar azul, aquelas ilhas tinha lá no fundo, e eu contemplava todo dia, eu via o nascer do sol, o pôr do sol, perdão. Eu me maravilhava com a glória de Deus, e Deus começou. Eu tive um tempo longe da minha mãe, longe do meu pai, numa nação diferente, língua diferente, no meio de pessoas estranhas. E o que me consolava era aquela paisagem, porque ali eu via a glória do Senhor. Aquela palavra que diz que os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. O meu contato com Ele
era através daquela paisagem. Todos os dias era a mesma coisa que o Senhor dissesse para mim: bom dia. Estou aqui quando o sol nascia. Todo dia eu sentia o Senhor dizer: boa noite, eu estou aqui na tua vida. Mas me faltava a presença de pessoas. Pessoas que eu amava. Pessoas que para mim eram essenciais, para mim eram importantes, para mim eram indispensáveis. E um dos meus maiores sofrimentos não era a falta de nada. Eu vivia uma vida abençoada, confortável. Eu já até estava entendendo o propósito, porque os primeiros meses eu não entendia o propósito, mas já estava até entendendo. Mas o maior inimigo do missionário, eu lembro o pastor José Sartilho falando isso, quando eu ouvi essa mensagem, eu tinha uns 14, 15 anos. Ele disse: o maior inimigo do missionário é a saudade. Aí eu senti saudade, aí eu senti na pele tudo isso, irmão. Você tem saudade até do que você não gostava no Brasil, né? O arroz, o isso e aquilo, as pessoas. E eu acho que quem teve experiência fora sabe o que eu estou dizendo. E eu ali sozinha, né, passando meu aniversário, e recebi só o telefonema dos meus pais que estavam em Portugal. E eu ali, de repente, alguém que eu nem esperava me faz um telefonema, e ela falou poucas coisas, só colocou uma canção que dizia assim: o teu nome está sendo lembrado e falado no céu. Ai, irmãos, aquilo me desmontou. Aleluia. Eu me senti tão honrada, tão privilegiada, tão abençoada. Amém, queridos? Porque o Senhor fez menção do teu nome antes que você nascesse. Imagina agora que você já existe. Aleluia. Imagina agora que você já está inserido num lugar, num propósito. Você está vivendo o preparo daquilo que Deus quer cumprir, ainda quer cumprir na minha e na tua vida. Amém? A característica de quem primeiro, ele é separado desde o ventre, porque ele te chamou antes do teu nascimento. Você acredita nisso? Amém? Salmo 139 fala isso, não é? Isso? Me ajude com números, eu sou péssima. Segunda característica: ele fez a minha boca como uma espada afiada. Às vezes a gente não entende, né, irmãos? Que a gente, em todo lugar que a gente vai, a gente tem cara de psicólogo. Você já aconteceu isso com você? Você chega no meio desconhecido, pessoas daqui a pouco estão abrindo o coração, estão falando da sua vida, você abre a boca, você vive, você se move no profético. Você não fala o que você vê, você fala naquilo que o Senhor tem conectado àquilo que os céus têm projetado para a terra. E você é o profeta de Deus. Você tem a boca como uma espada afiada. A outra característica de quem é escolhido, verso 2, parte B: na sombra da sua mão ele me cobriu. Diga comigo: eu tenho a proteção. Aleluia. Queridos, Satanás já tentou te matar de várias formas, mas você está debaixo da sombra das mãos do Senhor. Aleluia. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui fazer uma loucura de criança. Que bom que loucura fosse só criança que fizesse, estava bom, né? Para a gente crescer, não fazer mais loucura. Mas eu lembro que eu creio que Satanás, sabendo de todo o ministério que Deus tinha na minha vida, do veio que o Senhor, ou ele sabia, ou ele suspeitava, não sei se o diabo sabe de alguma coisa, mas tudo bem. Mas desde daquilo que o ministério que Deus tinha comigo, com 7 anos de idade, irmãos, eu bebi ácido de bateria. Vocês não sabem porque a minha goela é tão afiada assim, né? Ácido de bateria, irmãos. Eu só bebi um golezinho, eu já saí de arrasto e já fui levada para o hospital. E nem lembro quantos dias eu fiquei no hospital. Mas Satanás pode intentar contra a tua vida, mas a sombra da mão do Senhor é a tua proteção. A gente viaja para o mundo afora. Eu acho que eu nasci com rodinha desde criança. Meu pai viajava muito. Eu vivia sempre, eu creio que eu estou debaixo de um legado de proteção. Amém, irmão? Você acredita nisso? Quando eu saio de casa, eu não digo: Senhor, me protege. Eu digo: Senhor, obrigado, porque a tua proteção está sobre a minha vida. Eu não preciso ficar chorando. Deus, pelo amor de Deus, não deixa nenhum mal acontecer comigo. Diga: Senhor, a minha vida está debaixo das tuas mãos. A sombra da tua mão é a minha proteção. Eu lembro que há cerca de 5 anos atrás eu sofri um acidente de carro.
Ainda bem que não era eu que estava dirigindo, né, irmãos? Amém? Porque mulher no volante sempre tem fama, né? Eu sempre fui motorista de van na época. Eu, desde novinha, meu pai tinha um carro desse para servir a obra de Deus. Tenho até carteira, mas nessa oportunidade, graças a Deus, não era eu que estava no volante. Mas eu estava dentro de um contexto de desobediência em relação ao meu ministério, meus pastores, a maneira que a igreja estava conduzindo. E o Senhor já tinha me dado uma palavra para se mover dali. Eu, por causa de vínculos com o coração, de amizade, eu não me movi. Aí eu estava no barco da desobediência, irmãos, e eu apanhei junto. E ali Satanás mais uma vez intentou contra a minha vida. Mas a mão do Senhor continua, a sombra das mãos do Senhor continua sobre a minha vida, amém? Continua sobre a vida daqueles que são chamados pelo Senhor para cumprir um propósito específico. Segundo, verso 3, ele me pôs como uma flecha limpa. Sabe o que significa ser uma flecha limpa? Para acertar o alvo. Sabe aquela história que você planeja uma coisa na sua vida, você sonhou por algo na vida, você projetou a tua vida para ir para um lugar, para ir para uma direção, e Deus mudou totalmente a direção? Porque você é escolhido do ventre. Você já é uma flecha limpa nas mãos do Senhor. O Senhor te preparou para um alvo, amém? Para um propósito. E livramentos de Deus precisam de livramento. O Senhor traz livramento, mas para que você cumpra a tua função de flecha limpa, preparada para o alvo certo. Porque pecado, irmãos, sabe o que significa o original a palavra pecado? Errar o alvo. Então, se eu não estou vivendo o propósito, se eu não estou fazendo aquilo que é o alvo, eu estou em pecado. Amém? Então, Deus, quando prepara alguém, quando Deus levanta alguém, quer dizer, todos são amados pelo Senhor, mas quando você entende isso, e hoje você faz uma análise do histórico da sua vida, desde a sua infância, e você entendeu, você percebeu quantas situações, quantas circunstâncias para deixar você como uma pessoa perdida, sem destino, uma pessoa mal amada. Aí vem o Senhor e começa a trazer a luz do quanto que você nasceu por um propósito, que você tem um alvo, amém? Que você vive como uma flecha para acertar o alvo. E outra característica importante aqui, dessa flecha, ele me escondeu na sua aljava. Ah, queridos, a gente não entende o que é essa aljava. Aleluia. Estar na aljava é estar guardada. Ela já está afiada. Ela já tem um propósito. Ela já está debaixo de proteção. Mas ela vai ser lançada na hora certa, porque quem decide é o arqueiro, amém? E o Senhor é o arqueiro. E ainda que você não consiga perceber, mas Deus, o que ainda não entendi a minha vida, eu não sei, eu não estou vivendo ainda o propósito, eu não alcancei teu alvo. Fique tranquilo, querido, porque você está guardada na aljava do Senhor. E quando Ele te tirar para lançar, você já está como uma flecha afiada, preparada, limpa, diga comigo, limpa. Tem que estar limpa, amém? Aleluia, os ferrugens, tudo aquilo que pode acumular, todos os excessos que a vida pode te acumular, o Senhor só vai te lançar quando você estiver limpa e na hora certa para manifestar. E Ele me disse: tu és o meu servo. Servo de quem? Você sabe quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Aleluia. Não sou eu, meu Senhor. Por mais que eu possa ter bons pensamentos, boas intenções, não são as minhas boas intenções, as minhas boas vontades, a minha justiça que vai prevalecer e que tem um governo sobre a minha vida, mas é o Senhor, amém? Quando você confessa Jesus como teu Senhor, você confessa Ele como teu Salvador e como teu Senhor. Confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes é mais fácil colocar debaixo da salvação dEle, mas não do senhorio dEle, né? Mas o Senhor conta com homens e mulheres separados, aleluia,
que não vivem somente, desfrutam da salvação e do benefício da salvação, mas vivem debaixo do seu senhorio, tem como Senhor das suas vidas. Como um oleiro, ele é o barro e eu sou o oleiro. Ele é o, perdão irmãos, ele é o oleiro e eu sou o barro. E aí tem aquela palavrinha que pergunta o barro, né? E o barro pode perguntar para o oleiro, o que tu vai fazer? Não, porque o barro ele se rende por inteiro nas mãos do oleiro. Aleluia. E ele diz aqui, ele manifesta a sua glória a mim e através de mim. Eu acho que não tem realização maior na vida. Eu sei que vocês são profissionais, têm as suas carreiras profissionais. Creio que na altura da vida cada um já se completaram de alguma forma, já se sentem felizes, satisfeitos, realizados. Mas o homem só se realiza por inteiro quando ele entende que a glória do Senhor está se manifestando através de nós. Não tem lugar de satisfação inteira. Você pode galgar tudo que você sonhou, mas você só vai ser um homem completo, uma mulher completa, quando você assumir esse lugar de servo e ser a manifestação, poder o Senhor manifestar a sua glória em você e através de você. Eu quero destacar aqui 8 características de um chamado divino. Por que o Senhor me chamou desde o ventre? Por que o Senhor me fez uma espada aguda? Por que o Senhor me cobriu com a sua mão? Por que o Senhor me fez uma flecha limpa? Por que o Senhor me esconde na sua aljava? Por que Ele me chamou como servo? Por que o Senhor quer se manifestar através de mim? Para quê, irmãos? Primeiro, está preparado aí? Segura na cadeira. Para destruir o engano. É guerra, é morrer, é afronta, é levante, amém? É mexer com o que não aceita ser mexido, com aquilo que são fortalezas que já estão estabelecidas. Segundo, para destruir a mentira, porque aonde chega a verdade, a mentira é aniquilada. Das armaduras que a palavra do Senhor diz que nós precisamos usar é o cinturão da verdade. Na armadura medieval, a cinta servia para segurar as demais armaduras, para segurar a couraça e para poder colocar a espada em descanso, não é assim? Amém, queridos? Ninguém pode usar a espada da verdade se não estiver cercado com a verdade. Hoje tem muitos que pregam sem autoridade, porque pregam a verdade, mas não vivem a verdade, não estão protegidos pelo cinturão da verdade, que é uma armadura que o Senhor deu para proteção, para destruir a manipulação. Queridos, como é fácil, a carne, entre o espírito e a carne e o engano. Logo o homem, vamos falar do homem, não vamos falar nem das trevas, vamos falar do homem. Como é fácil, irmãos, eu assumir logo o controle das coisas. Como é fácil, mesmo eu debaixo de uma palavra, mesmo eu debaixo de em uma atitude de obediência ao Senhor, temor ao Senhor, como é fácil eu também tomar o governo e dizer, vou fazer desse jeito. Vou fazer tem que ser assim, eu gosto assim, eu acho assim, eu aprendi assim. Mas quando o fogo de Deus começa a nos queimar, nós temos que sair debaixo, nós temos que nos descobrir do que eu acho, do que eu aprendi, do que eu gosto, para nos render à vontade do Senhor, amém? Aleluia! Às vezes a fonte, ela é pura, irmãos. Vem do trono, vem a revelação, vem a direção, Deus fala, Deus se manifesta, Deus dá prova que é Ele no negócio. Mas quando sai lá na frente, começa a fluir o rio, que sou eu, esse canal. Eu junto com o que eu acho, eu junto com o que eu gosto, eu junto com o que eu aprendi, eu junto com as minhas impressões, eu junto com a minha dor, com a minha ferida. E lá na frente, o material final não sai como foi na fonte. Porque o espírito de manipulação,
ou a tendência de manipular as coisas é humana e é diabólica. Amém, queridos? Por isso há uma linha muito fina naquilo que quando a gente se propõe a viver uma vida que a gente diz, eu sou servo do Senhor. Eu vivo para servir o reino de Deus, eu vivo para cumprir o propósito. Mas, irmãos, cada desviozinho que eu der aqui lá, um desvio de 1 milímetro aqui lá na frente vai dar 1 metro de desvio. É algo muito, muito delicado. E por isso já vamos falar sobre o lugar que nós precisamos estar. Para que possamos estar totalmente guiados e movidos pelo Espírito e pela verdade. Amém? Para que o espírito de manipulação não venha dominar, não venha alterar o propósito que Deus tem na nossa vida. Para destruir a idolatria. Amados, às vezes a gente levanta para destruir a idolatria e pode virar um ídolo, né? Às vezes nós temos que jogar um balde de água fria em algumas pessoas. E eu falo de homens e mulheres que Deus já levantou na nação, que as pessoas tornam-se líderes, tornam-se condutores de multidões e acabam se tornando um ídolo. E aí, começa no espírito e acaba na carne. Mas o erro não está na pessoa que Deus levantou, o erro está em nós muitas vezes. Porque só existe ídolo. Quando Moisés foi para o monte, subiu ao monte, ficou com o Senhor lá. E quando ele voltou, Arão já tinha levantado o quê? Um bezerro de ouro. Moisés tinha ido buscar o Senhor, buscar as diretrizes do Senhor. Eles estavam no começo da caminhada no deserto. E quando ele voltou, a Bíblia diz que o povo ficou, Moisés tardou e o povo ficou irado, o povo ficou inquieto. O povo pediu para Arão o quê, irmão? Não pediu um bezerro, pediu um Deus. Quem fez um bezerro foi Arão. As pessoas vão até nós, estão indo aos lugares, estão indo às pessoas, não para buscar um ídolo, estão indo buscar o Senhor, amém? Estão indo buscar Deus, estão indo procurar uma verdade, estão indo procurar a fonte daquilo que a alma deles está ansiando e precisando, que é da presença de Deus. Mas como Arão não tinha o contato com Deus, preparou-lhes um bezerro de ouro, com os materiais, com os tesouros, com os valores que o próprio povo entregou para ele. Então, queridos, hoje nós vivemos um sistema de idolatria. Idolatria não é somente a igreja católica, né? Deus me libertou dos ídolos. Nós precisamos todos os dias rastrear o nosso coração e a nossa mente, para que derrubar os altares, derrubar os ídolos, amém? E não permitirmos que nada que o Senhor nos deu, ou em nós ou através de nós, se torne um ídolo para alguém. Aleluia, nós somos responsáveis por isso. E também, querido, a última característica de um chamado por Deus, que é servo, que se dispõe para servir o reino e o Senhor, ele foi levantado, foi chamado por Deus para destruir o orgulho do homem. Eu acho que aqui é a coisa mais doída que tem, né? Eu sempre digo, lidar com o diabo, irmão, a gente bate o pé, em nome de Jesus, sai e ele sai. E o camarada fica ali, bonitinho, rendidinho. Agora, quando você toca no orgulho, aí o negócio fere. Aí o camarada corre, a pessoa que te amava passa a te odiar. É difícil lidar com o orgulho. E o primeiro orgulho que eu preciso aprender a lidar não é com os dos outros, é com os meus próprios. Porque às vezes até no meu zelo, em relação ao Senhor, eu posso ser orgulhosa pelo meu próprio zelo. Eu posso me tornar orgulhosa pela minha obediência. Eu posso me tornar orgulhoso pela minha renúncia que eu fiz. Amém? Todos os dias eu preciso derrubar o altar do orgulho. Amém? É uma luta, é uma guerra para que, como homens e mulheres chamados, servos do Senhor, nós precisamos vencer. Vamos para o versículo 5. Olha o que diz. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o quê? Seu servo. Para que ele me tornou servo? Para que torne a trazer a Jacó. Amados, não existe chamado. Não tem homem de Deus, mulher de Deus que é chamado por Deus que não viva
para tornar a trazer os perdidos. Amém? Os filhos que andam perdidos, as ovelhas que estão dispersas, os perdidos de dentro da própria igreja ou dentro da casa do Senhor. Amém? Nós vivemos em combate, nós vivemos em função, nós vivemos em compaixão, nós vivemos em amor, nós vivemos em sentimento de misericórdia. Nós sofremos pelos perdidos. Quando algo está desalinhado, há um sentimento de dor, de responsabilidade, de trazemos a responsabilidade para nós em peso de oração, de intercessão, de guerra. Amém? E às vezes, por último, falar alguma coisa. Porque quando falamos é como uma espada afiada que chega no lugar certo, faz divisão da alma, do corpo, de medula e traz a revelação da verdade de Deus. Amém? Então o servo de Deus, ele é chamado para trazer os perdidos. Aleluia! Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Você é evangelista. Evangelho vem de evangelizar, amém, irmãos? Então somos ganhadores de almas. Há um velho termo que se usa que ovelha gera ovelha. Pais geram filhos, amém? De alguma forma, nossa vida está envolvida sempre em trazer de volta os perdidos. E segunda, está aqui no verso 5, no verso 5, que torne a trazer a Jacó e ajunte Israel a ele, a juntar os desunidos. Irmãos, a força da igreja está na unidade. Se tem alguém disperso do propósito, que não está no mesmo espírito, na mesma comunhão, o meu papel como servo, é ajuntar aqueles que estão desunidos. Quem não ajunta? Então, se eu não estou na função de ajuntar, eu estou espalhando. Eu não estou nem aí com isso. Não, querido, não tem como. Você não tem como ficar em cima do muro. Ou você ajunta, ou você espalha. Eu não estou em trazer as pessoas para debaixo daquilo que eu creio, daquilo que eu acho, no meu espaço. Eu estou falando de trazer as pessoas para o reino. Amém? Os dispersos que estão sem noção, estão perdidos, estão machucados, estão feridos, estão decepcionados, estão escandalizados. Eu preciso ser uma prova de que a verdade existe, que o Senhor se manifesta através da minha vida. Nos lugares mais ermos que você pode estar, nos lugares mais improváveis que você pode estar e achar que ali Deus tem algum propósito com você. Você chega ali e sempre vai estar atraindo os que estão perdidos. E você vai estar tendo a oportunidade de alinhar os que estão desunidos. Amém? Verso 6. E diz ele: pouco é que sejas meu servo. Eu sei que aqui tem a história de muitas pessoas que renunciaram à sua carreira profissional. Deixaram de ser doutores, profissionais, para serem servos. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesta manhã? É pouco? Você acha que é pouco ser o meu servo? Aleluia. Pastor Luiz aqui costuma dizer que as pessoas dizem assim: eu larguei tudo pelo Senhor. Largou nada, irmão. Está querendo dizer o quê? Que o que você tinha antes era mais importante do que ele? Do que ele? Do que eu fazia antes é mais importante do que ser servo? Amém? É pouco ser servo do Senhor? O Senhor pergunta. Aleluia! É pouco o que Deus confiou sobre a tua vida. Você tem ideia do que é que Deus confiou sobre a tua vida como servo dele? Sabe para que Deus te levantou, querido? Verso 6. Para restaurar as tribos, para restaurar a igreja. Amém? Tá, diz um amém aí, irmãos. Eu sou acostumado, o negócio tem que ser meio interativo. Dá para dizer um amém ou não amém? Amém também, não é obrigado a dizer amém. Mas diz um amém ou não amém. Eu sou meio interativo. Até quando faço programa de rádio, o pessoal tem que falar comigo lá, senão parece que eu estou sozinha. Amém? É pouco ser servo do Senhor? Você tem ideia da missão, do propósito, da grandeza do que Deus te chamou? Aleluia! Às vezes alguém pergunta, a gente chega nos lugares que a gente tem que dar o nosso cadastro, eles perguntam, profissão. Eu digo, ai meu Deus, e agora?
porque fala que é pastora, já tem, agora não sei se já estão entrando né, em alguns, já está lá incluído, né? Mas pastor por até pouco tempo não era ser nada, né? Ou missionário. Eu digo, Deus, o que eu falo? Do lar? Tinha uma época que eu botava do lar. Eu falei, não, Senhor, eu não sou do lar ainda, não sou casada, não tenho filhos. Eu disse, Deus. Aí o Senhor disse, filha, a terra não vai conseguir entender o que é a tua função, a tua profissão e a tua vocação, mas isso não quer dizer que é de menos valor. É pouco ser meu servo. Aleluia. Você se sente privilegiado pelo Senhor, pelos céus, por você ter o escolhido do Senhor, para restaurar, para ajudar os que não se corromperam. Quer dizer, você precisa ser um preservador daquilo das leis de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Você precisa ser invariável, amém? Muda aqui fora, muda a moda ali, muda o jeito ali, mas eu continuo preservando aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu me lembro que, bem no início, eu estava depois de um processo que eu passei da morte do meu pai, e eu recebi um convite, uma cantora, uma gravadora aqui de São Paulo, e a gente sabe que os cantores que se tornam projeção nacional têm que sair daqui, né? Porque lá de Santa Catarina é difícil ser alguma coisa. Hoje isso não me importa mais, mas antes era a conversa que havia. E eu lembro que eu recebi um convite de uma gravadora para mim fazer parte de uma... Eles estavam promovendo a gravadora ia promover uma coletânea de vários cantores. E me chamaram para fazer parte disso. E me fizeram uma proposta para mim gravar um CD. E eu falei, meu Deus, será que é Deus? Toda boba, né? A gente fica toda empolgada, às vezes, com algumas propostas, né? E primeiro que filho de Deus, servo de Deus, não anda por proposta. Ele anda por propósito. Cuidado com as propostas. Ah, porque aqui você vai ter isso, aqui não. Deus sempre leva o céu para onde não tem nada. Porque é Ele que vai chegar ali e vai mudar aquele lugar e aquele ambiente. Ele vai cumprir um propósito. E o que vem do Senhor, não vem do homem. Quem se move por proposta, irmãos, não é servo do Senhor. Quem busca o lugar mais fácil. Quem busca o que é mais rendoso. Quem busca o que já está pronto. O meu ministério a vida toda, irmãos. Hoje é que eu estou vivendo uma Evan. Eu já estou falando, até a hora que eu entro em crise com a pastora, eu acho que já está na hora. Deus quer me mover. Porque a minha vida, o meu ministério, desde nova, era começar a igreja, implantar a igreja, era ir restaurar a igreja, coisa que estava acabando. Deus me tirou da minha... Quando começou... me poldar, me trabalhar no meu ministério, Ele me tirou da igreja sede, botou para uma igrejinha que já estava praticamente fechada. Então Deus me coloca sempre pouco para o pequeno começo. E quando o negócio começa a frutificar, Ele vai lá e me move para outro lugar. Não dá nem para a gente desfrutar um pouquinho, Ele já vai agora para cá. Queridos, porque não são propostas que nos movem, não é grandezas que nos movem. O que é grande para Deus não é o que é grande para nós. O que é grande para Deus não é uma grande igreja, uma multidão de pessoas. É o que as vidas estão sendo, pessoas, homens e mulheres que estão recebendo destinos, que estão entendendo e entrando nesse lugar como servos do Senhor. Para viver e cumprir um propósito, para viver e cumprir um chamado. Aleluia, eu lembro que daí eu fui toda empolgada para o pastor Luiz. Eu fui contar para ele, eu achei que ele ia ficar todo orgulhoso, né? Oh, que bênção. Ele disse, Maquele, toma cuidado. Qual é o caráter disso aí? É comercial? Aí eu não sabia responder para ele. Para mim não era, mas para a gravadora era. Ele disse, Maquele, eu sei que Deus flui na tua vida através de louvor. Mas não é esse o caráter que Deus tem para a tua vida, comercial. Tua música não vai ser uma música comercial. O teu louvor não é comercial. O teu louvor é para o céu. Não é para a multidão, é para Ele. E é Ele que vai abrir os céus. E a multidão vai beber desta água que vai fluir dEle. Irmãos, Ele jogou um balde de água fria em mim. E eu louvo a Deus pela vida do pastor. Eu digo, obrigado, Senhor. Porque Satanás às vezes quer tirar você do propósito, para levar você para um lugar de sucesso. E o sucesso, nem todo sucesso é de Deus. Eu conheço amigas que louvam a Deus, que começaram a sua vida em oração, em jejum, debaixo de promessa. Hoje estão aí nas paradas da Sony Music, estão fazendo sucesso. Mas não é, hoje cobram fortunas
para estar cantando. E eu sei que elas têm a essência, têm a adoração, têm a unção, mas deixaram ser vendidas por aquilo que Deus deu para elas, para ser algo para servir. Tudo que Deus dá para nós não é para o nosso próprio proveito, embora nós desfrutamos, sim, nós somos agraciados, nós colhemos, mas tudo que o Senhor confiou na nossa mão é para servir. Amém? Não é para vender, não é para impor, é para servir. Dá a quem te pedir, amém? Dá sem olhar a quem, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus me tirou, irmãos, me arrancou da realidade que o contexto que meu pai de empresas, que ele tinha uma construtora, tinha uma fábrica de forro, e eu lembro que na minha ignorância de menina, eu dizia, olha, um dia eu vou ver meu pai sentado na cadeira de balanço e eu vou administrar tudo que ele tem. Irmão, que nada, irmão. O legado que ele deixou na minha vida não foi as empresas, mas foi as almas. Foi o legado do ministério. Aquilo que ele transferiu, as promessas que o Senhor liberou sobre ele. Hoje ele já não está mais aqui. Mas eu tive o privilégio de dizer no hospital para o meu pai, as promessas, quando eu comecei a entender a paternidade. Quando eu comecei a entender que nosso Deus é um Deus geracional, é o Deus de pai. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que ele dá continuidade àquilo que ele começou na vida de um servo, daquele que se colocou debaixo do propósito, que viveu pelo propósito. Os seus dias vão terminar, mas o propósito e a obra vai continuar. Ele vai transferir, deixar um legado. E eu disse para o meu pai, baseado ali em Joel, eu disse, o que o Senhor sonhou, eu sou jovem ainda, me considero jovem. O que o Senhor sonhou e viu, que os teus olhos desejou. O meu pai era um homem visionário. Ele tinha visões, ele largava tudo, vendia tudo para ir para um lugar onde Deus mandava. Eu disse, aonde o Senhor sonhou em chegar, e não vai chegar, porque o Senhor havia me dado uma palavra. Quando ele enfermou e entrou no hospital, o Senhor disse, filha, te prepara, porque eu vou recolher o teu pai. Aí, aquele processo de 3 meses, eu não orei para Deus curar meu pai, porque o Senhor já havia falado para mim e para minha mãe que o Senhor iria recolhê-lo. Eu disse, pai, aonde o Senhor sonhou, aonde o Senhor enxergou e Deus mostrou para o Senhor que era promessa sobre a tua vida, eu vou chegar, porque eu estou debaixo da promessa que está sobre a tua vida. Aleluia. Porque nós somos chamados para restaurar, nós somos chamados para preservar, aleluia, não se corromper. E trazer aqueles que, andar juntos com aqueles que não se corrompem, amém, queridos? Ainda sobrou os 7.000 que não beijaram Baal, amém? Não diga, não, eu estou sozinho, Deus, só eu estou entendendo isso, só eu, não. Deus está trazendo, Deus está juntando, Deus está levando, juntando homens e mulheres que não se corromperam, e você vai andar com essas pessoas, você vai se identificar com elas, você vai ser também abençoada. O servo, ele foi chamado para ser luz aos ímpios. Há um ditado muito tradicional que diz que o sal é fácil ser sal no saleiro, né? Eu quero ver ser sal na terra. No meio da igreja é fácil ser sal, né, irmãos? Dá um glória a Deus, ninguém se escandaliza. Você chora, ninguém se escandaliza com que você. A nossa realidade é que todo mundo entende o que é amor, mas fala lá para o mundo lá fora que você largou a tua carreira profissional, deixou de ganhar dinheiro para fazer a obra do Senhor. Vão dizer que você é louco. Não é assim? Eu lembro que a diretora da minha escola, eu estudei alguns anos na mesma escola e a gente era muito conhecida. E eu lembro que anos depois que eu encontrei ela, e ela achando que eu já era doutora, né? Eu disse, ei, Maquela, o que tu fez da vida? Eu disse, eu sou missionária, pastora. Aí eu vi uma cara de decepção nela, assim. Eu disse, meu Deus, o que essa menina fez da vida? Ai, irmãos, é pouco ser servo do Senhor, aleluia. É pouco ser servo, e entender no que eu estou inserido e chamado para restaurar, para ser porta de salvação em toda a terra. Ah, queridos, aonde chega a luz, as trevas vão perceber. Eu contei um pouquinho para a pastora ontem, o meu processo, não acho que nem contei totalmente, mas que estive, quando Deus me levou para outra nação, o Senhor havia falado comigo, há 2 anos antes, eu estava totalmente ocupadíssima, envolvida com igreja, com obra, com ministério, com rádio, e o Senhor falou comigo assim,
que ele iria me levar numa situação, que ele ia, em relação ao ministério, e depois ele ia me levar a atravessar o oceano. E lá no outro lado tinha um tapete vermelho. Eu disse, todo mundo ficou empolgado. A Maquele vai casar, aleluia. Tapete vermelho, certo, é casamento. Outro dizia, tem uns interpretadores, né, irmãos, da revelação, né? Deus vai te honrar lá e tal. Eu digo, olha, os dois é bom. Seja o que for, esses dois aí é bom. Mas eu não entendi, irmão. Que o processo de Deus na outra nação, que não seria cantar, pregar e nem casar. Seria entender o que é ser luz no meio das trevas. Estar no meio de ímpios. Pessoas que nem sabiam o que era ser crente. Crente para eles, para igreja evangélica para eles, que pouco que eles sabiam e conheciam, era a igreja universal para eles. Que eles chamam de seitas. Você chegava, envolvia-se com pessoas, famílias, logo tinha alguém familiar dizendo, cuidado, porque eles são de uma seita. Então isso dói, isso gera em nós um desconforto. Você já está fora da tua cidade, você está fora da tua nação. Ainda você, em vez de ser bem aceito, ou espiritualmente, humanamente você era, mas espiritualmente você causava desconforto. Aí Deus me insere num lugar chamado Convento de Alpendurada. Depois de 5 meses circulando pelo Portugal, Deus havia dado a visão para meu pai para o norte de Portugal. Ele havia ido antes, feito um mapeamento do país, e o norte era o lugar mais carente. Ele pontuou ali 53 cidades sem uma igreja evangélica. Ele disse, nós vamos para o norte. Nós ficamos uns 2 meses ali em Lisboa, Algarve, pessoas já queriam que a gente abria a igreja, e o meu pai disse, não, nós vamos para o norte. E eu fiquei até brava com o pai, por que você não fica aqui mesmo, aqui está tão bom? Aí levou a gente lá para o norte, para o frio, para o povo um pouco mais duro, povo, lugares assim que as pessoas receberam a gente de uma forma mais difícil. E eu lembro que 5 meses depois, porque eu parei de pregar, eu não tinha igreja para congregar, eu entrei numa... Sabe quando Deus te para, você está a 120 km por hora, você passa a andar 20? Eu achava que eu estava em pecado. Meu Deus, não estou fazendo nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu achava que estava em pecado, que eu estava fora do propósito. Mas eu havia recebido uma palavra, e foi Deus que tinha movido meu pai para aquele lugar. Eu estava confiante, mas não entendendo, não vendo visivelmente o que estava acontecendo. Até que um dia... depois fomos morar numa cidade e fomos conhecer um lugar chamado Convento de Alpendurada, que era realmente havia sido um mosteiro, foi construído no ano 1024. Nem o Brasil tinha sido descoberto ainda na época, né? Já tinha as pedras daquele convento. E hoje aquilo ali se transformou num complexo turístico, um hotel, foi tudo restaurado, e é um dos hotéis bem... Tem estrangeiros que ali ficam ali do mundo todo. Você pode um dia procurar na internet, Convento de Alpendurada. E eu fui lá conhecer, que naquela regiãozinha que a gente morava era o único atrativo que tinha. E eu fui lá, irmãos, e eu saí dali contratada para ser camareira desse hotel. Eu disse, meu Deus, eu vou comprar minha passagem de volta. Eu tinha vergonha de pedir para o meu pai dinheiro para pagar a passagem. Se eu vou trabalhar, eu vou pagar a minha passagem, eu vou voltar para o Brasil, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar, irmãos, que até então eu nunca tinha trabalhado fora, eu trabalhava desde nova, envolvida com a igreja, ou só em casa, meu pai, eu estudo, e depois logo envolvi com o ministério. Eu disse para a moça assim, eu não sei arrumar cama. Eu só trabalho, sabe quando você vai fazer uma entrevista, mas você já quer que não te contrata? Eu cheguei assim, botando todas as minhas desvantagens para não ser contratada. Eu fui contratada. E eu, na segunda-feira, era o meu primeiro dia de trabalho. Fui lá, fui apresentada, o chefe, o dono desse hotel, ele era um milionário. Mas aquele convento era a paixão dele. Então ele estava todo dia batendo cartão lá, passava o dia todinho lá. Eu dizia, meu Deus, o senhor não tem mais nada importante. Além dele ter tantas coisas para fazer e só ficar ali, ele queria saber o que as camareiras estavam fazendo. Tinha tantos outros funcionários, mas ele queria saber o que a gente estava fazendo. E eu comecei a ficar indignada com aquilo. Aí na segunda-feira fui contratada. Aí da segunda-feira foi o meu primeiro dia de trabalho. Eu lá meio contrariada, mas achando que aquilo não ia dar certo, mas eu estava só mostrando que eu estava boa vontade, né? Eu estou com boa vontade, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, o primeiro dia de trabalho, a minha função foi aspirar os corredores dos claustros do hotel. E lá me vi eu com um aspirador do 1500, aquele ainda era um pouquinho mais novo, 1500. Daquele tamanho, só fazia barulho, não aspirava nada. E eu lá aspirando o corredor, daqui a pouco o Espírito Santo fala para mim assim, tu estás no lugar do tapete vermelho. E aí os meus olhos perceberam
todos aqueles corredores estavam cobertos por um tapete vermelho. Eu disse, o quê? Eu gritei sozinha, falei sozinha, irmão, no corredor. Eu disse, o quê? Não pode ser seu. O que pode querer comigo aqui? Que obra pode o Senhor ter comigo? Que a gente é tão orgulhoso que acha que Deus vai nos usar para alguma coisa, né? Que obra que o Senhor tem comigo aqui? O Senhor disse, não é tu que vai fazer a obra aqui, é esse lugar que vai fazer uma obra em ti. E ali eu comecei a aprender que a minha obra, o meu servir, não se tratava somente daquilo que eu gostava de fazer. Pregar, eu amo pregar. Cantar, eu gosto de cantar. Gosto de servir as pessoas, de fazer aquilo com liberdade, mas não por obrigação. Eu sempre fujo do que é feito por obrigação, porque eu acho que para Deus só é aceitável aquilo que é feito voluntariamente. É atitude de honra. E eu disse, isso aqui é uma obrigação para mim. O que eu posso, o que Deus pode querer comigo aqui? Aí eu comecei a aprender a ser servo. Comecei a enfrentar os desafios no meu próprio físico, as dores nas pernas. Meu pai chegou a dizer, minha filha, tu não precisa ir, tu não precisa disso. E eu com teimosia, mais teimosia do que convicção. Não, eu vou, eu preciso, eu tenho que provar que eu sou capaz disso. E ali foi um processo de Deus, irmãos. Deus foi me amolecendo, até que eu entendi que aquele lugar era um lugar que eu podia também ser serva de Deus, que eu podia estar inserido no meio das trevas, no meio dos gentios, mas que havia uma luz em mim que precisava brilhar naquele lugar. E quando eu entendi, irmãos, que eu estava ali para servir, comecei a me alegrar. Porque estava ali, não era com um trabalho, um emprego, mas era uma obra missionária que eu tinha naquele lugar. E aí a luz de Cristo começou a brilhar na minha vida. Aí Deus começou a fazer coisas extraordinárias acontecer naquele lugar. Deus começou a permitir pessoas chegarem até mim, e eu chegar até pessoas que nunca sonhariam em chegar, elas nunca entrariam numa igreja. Mas ali o Senhor inseriu um servo, uma serva, para ter prazer naquilo que era serviço, naquilo que eu não gostava de fazer, mas estava fazendo com alegria, porque amava aquele que era o meu Senhor. E ali começou a frutificar, irmãos. Eu tive contato com pessoas, eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive de tocar, tinha acontecido uma festa, era verão, na beira da piscina, tinha tocado uma banda de rock, estava tudo ali reunido, e hóspedes e gente de fora, e eu trabalhando ali na churrasqueira, que lá de churrasco é frango, tá, irmão? Na nossa carne aqui, era um churrasqueiro, uns franguinhos lá, e eu trabalhando ali envolvido nas coisas da cozinha. Daqui a pouco tinha romeno, tinha vários outros imigrantes que trabalhavam ali também, e a gente teve a oportunidade de pregar o evangelho para a Romênia, para a Ucrânia, todos que começaram a entender português e aprender, a gente teve a oportunidade de evangelizá-los. E aí, eu ali envolvido, todo mundo, Maquele, você canta, né? Você canta, vai lá, Maquele, canta. Eu disse, vou nada, tá doido? Vai lá, Maquele. Aí falei, aí até que veio a chefe e falou, vai lá, Maquele. Aí eu falei, opa. Eu disse, meu Deus, não tem crente para se escandalizar. Naquele tempo eu era mais religiosa, hoje eu estou mais desviadinha. Naquele tempo eu era bem religiosinha. Para mim, culto era no púlpito, né? Eu tinha medo de qualquer sensação de me apresentar. Naquele tempo eu usava saia, o cabelo ainda era aqui, assim, sabe? Aí o pessoal me confundiu como cigana. Eu vi que parecia com cigana, eu estava criando um certo desconforto. Falei, eu tenho que deixar de ser cigana, então vou mudar um pouquinho a aparência. E aí Deus começou a transformar algumas coisas, quebrar alguns conceitos que eu tinha. E aí eu disse, meu Deus, não tem crente para se evangelizar, para se escandalizar, mas tem alma para evangelizar, né? Aí fui lá, agarrei a guitarra do guitarreiro lá e comecei, quero que vá... o que veio na mente na hora? Quero que valorize o que você tem. Irmãos, os portugueses são meio encalados para bater palma. O brasileiro é todo animado, né? Ele faz assim. Mas estava batendo palma. Depois eu entendi que aquilo era o natural deles. Primeiro eu pensei que eles não estavam muito empolgados. Mas ele está batendo palma porque já estava empolgado. E eu falei, eita, o negócio está dando certo. E continuei ali. Teve um período de adoração ali. Aí voltei para o meu posto. Aí quando os convidados saíram, eu disse, parabéns. Aí eu fiquei constrangida com o elogio. Eu falei, meu Deus, toda a glória é para ti, Senhor. Mas eles não entendiam o que é isso, irmãos. Mas eu precisava ser luz ali naquele lugar. O Senhor estava me dando oportunidade para ser luz naquele lugar. Eu era serva naquele lugar, amém? E quando você se dispõe para ser servo do Senhor, a luz de Cristo, mesmo que você queira se ocultar, porque uma das coisas na minha revolta, eu dizia assim, Senhor, aqui eu não sou missionária, aqui eu sou só uma camareira. Eu quebrei meu contrato com o Senhor ali.
Eu quebrei meu contrato. Falei, Senhor, não conta comigo, eu não estou entendendo. Quando eu comecei a entender, depois eu mudei, tá, irmãos? Não fiquei nessa posição. Mas no início tive que brigar com Deus. E aí Deus começou a frutificar. Amém, queridos? Porque ser servo é exatamente isso. É Deus te mover muitas vezes para lugares de trevas, que você não vai se entrevar. Você vai transformar aquele lugar em luz. Amém? Porque aonde há trevas, é porque há ausência de luz. E, irmãos, é para a glória de Deus, irmãos. Deus honrou. Nós sentamos, chegamos naquele lugar, nós sentávamos na mesa, eu me sentia literalmente uma criada. Porque existe uma cultura muito forte nos portugueses disso ainda. E como aquele dono era um homem muito velho, um senhor bem antigo, então havia assim uma arrogância. Por ser imigrante, por ser brasileiro, a gente sofria mais um outro nível de preconceito. Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, eu comecei sentado, o primeiro choque para mim, cultural, para mim, com o meu ego, foi a primeira refeição minha, que foi para comer junto lá no restaurante do hotel, tinha a mesa dos funcionários e a mesa da criadagem. E eu nunca me senti criado, né, irmão? Daí eu me choquei com aquilo. Eu disse, meu Deus, miserável esse português. Lá no Brasil, eu era recebido nas casas, com banquete. Aqui, eu estou aqui, Senhor, comendo essas migalhas. O restaurante, a comida fresquinha para aquela mesa. O resto de ontem para nós. Eu disse, não, Deus, esse negócio está certo. E Deus começou a quebrar o meu orgulho. Diga comigo, eu sou orgulhoso. Eu preciso ser quebrado todos os dias. Amém? Eu achava que eu era espiritual, irmãos. Que eu não tinha orgulho, coisa nenhuma, que eu estava pronta para tudo. Eu gritava no microfone e dizia, eu te amo, Deus, pode contar comigo, eis-me aqui. Aí Deus coloca a gente num lugar que a gente não esperava. E aí a gente conhece que o coração da gente não é tão bom como a gente pensava que era. E ali Deus, logo, irmãos, Deus quebrou algumas coisas ali, Deus foi transformando algumas regras que eram injustas, Deus foi começando a mudar, o ambiente foi mudando, aquele homem, eu me transformei, irmãos, eu tive que cuidar para eles, porque eu quase virei guru da família, porque tudo que tinha de problema, eles chamavam eu. Tudo, Deus começou a trabalhar ali, fazer algumas obras de libertação, aí nós viramos guru da família. Mas nós saímos daquele lugar, irmãos, que o próprio Senhor Taveira chegou para nós e disse, vocês mudaram o meu conceito de brasileira. Amém, irmãos? Isso é ser servo do Senhor. É levantar uma bandeira. Enquanto muitos têm se levantado para ser vergonha do nome de Jesus, do Evangelho, nós temos que levantar a bandeira para sermos luz, para fazermos a diferença. Amém? Deixa eu finalizar aqui para nós encerrarmos aqui. Aleluia. Já falei para restaurar a igreja, somos servos, para ajudar os que não se corromperam, para ser luz aos ímpios e para ser porta de salvação em toda terra. Quando o Senhor falava em nações para mim, irmãos, eu não imaginava entrar numa nação dessa forma. Hoje, retornei em Portugal, já estive outras vezes em Portugal, minha irmã hoje é casada com um português. Mas hoje a gente está lá, estamos lá, mas com lugares que a gente arrancou a pedra. Aí a primeira palavra que o Senhor disse para mim quando cheguei lá foi o seguinte: aqui vocês não vão colher, vocês vão arrancar a pedra, limpar o terreno, semear, cuidar da semente para não ser roubada, depois é que ela vai frutificar. A gente só quer semear, a gente diz que quer semear, né, irmão? A gente quer, na verdade, é colher, a gente já quer tudo pronto. Mas aquele que um semeia, outro colhe. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Amém? Não é porque o lugar é difícil, não é porque a situação é difícil, que a semente deixe de ter o poder que ela tem. Aleluia. Glória a Deus. Verso 8 e 10. Diz aqui para nós termos uma aliança ao povo. Olha só o que diz aqui. Assim diz o Senhor, em tempo favorável te ouvirei. E no dia da salvação te ajudarei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo. Você já sabe que você pode mudar as coisas, amém? Você pode mudar decretos de morte, você pode mudar decreto de morte, de destruição, de maldição, de condenação no lugar, por causa da tua vida, amém? Por causa de você estar ali, porque você está ali como servo, assim como Cristo foi. Nós somos o quê, irmãos? Eu não posso querer ser igual a Cristo. Não, nós temos que ser cristãos, amém? Aonde nós chegamos, nós somos um instrumento de aliança, amém? De salvação. Para quê? Para restaurares a terra, para dar-lhes as heranças
as herdades assoladas, e para dizer aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecei, e eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos terão os seus pastos. O servo, ele não precisa se preocupar, queridos, porque o Senhor tem cuidado dele, amém? Olha só o que diz: nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Aquele que se compadece dele os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão alteadas. Vê, eles virão de longe, alguns do norte, outros do oeste, ainda outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, alegrai-vos, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Aleluia. O Senhor nos chamou para soltar os presos, para ser luz em trevas, para levar as ovelhas ao bom pasto. Amém? Aleluia. Nada vai faltar, diz o Senhor, Ele te levará aos mananciais. Por isso, irmãos, que precisamos deixar Deus queimar. Deus precisa nos queimar, Deus precisa nos preparar a cada dia. Tudo que Deus tem feito, tudo que tem acontecido, é porque Deus tem nos preparado como servos, como soldados, amém? Para viver um contexto de loucura. Porque ser servo de Deus, irmãos, para os olhos do mundo e até para aqueles que não andam guiados pelo propósito, pelo Espírito, é loucura. Mas a Bíblia, ela é loucura. O abrir o mar vermelho é loucura, amém? Deitar sobre um cadáver para ressuscitar é loucura. Mas foram lugares que servos do Senhor se colocaram para ser oportunos, para serem soluções, para serem proclamarem, para se manifestarem a glória de Deus. A loucura é este amor de Deus por nós. Já começa por Deus a loucura, amém? O amor de Deus por nós é loucura, aleluia. Ele nos amou. Por isso, queridos, não podemos nos preocupar com aquilo que pareça ser extravagância, mas desde que seja por amor, amém? Se é por amor, aleluia, desde que isso não se torne uma irreverência, desde que isso não se torne uma quebra de princípios, quebra de autoridades, de legalidades no mundo espiritual, ou mesmo diante daquilo que Deus colocou sobre nós, nós podemos ser extravagantes para manifestar o amor que primeiro o Senhor manifestou por nós, amém? E para que nós possamos estar nesse lugar de servos, vamos, para terminar, eu quero abrir que você abra Miqueias, capítulo 3. Olha o que nós precisamos para sermos servos, para sermos este homem e essa mulher, como a unção que o Senhor deu para homens e mulheres extravagantes, que estiveram em lugares oportunos, tempos oportunos, que fizeram a diferença, que foram guiados e movidos pelo propósito, pelo Espírito de Deus. Abra aí Miqueias 5, aleluia, olha o que diz: assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, que fazem errar o meu povo, que tem quando tem o que mastigar, mas contra aquele que nada lhe mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem profecias, haverá trevas sem adivinhações, por-se-á o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas quanto a mim, olha aí quem era o profeta. Mas quanto a mim, eu estou cheio de poder do Espírito Santo, amém? Eu preciso estar cheio do poder do Espírito, eu preciso estar cheio do Espírito. O que mais? Eu estou cheia de justiça e de força para anunciar a transgressão de Jacó e a Israel o seu pecado. Para anunciar a sua transgressão, para ser profeta, para ser um servo, alinhado com um propósito, com aquilo que o Senhor já escreveu desde o teu ventre, que já te chamou de conhecer pelo teu nome. Eu preciso disso, eu preciso estar cheio do poder, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, eu preciso estar cheio de justiça, e eu preciso estar cheio de força.
Amados, na nossa própria força, na nossa própria vontade, coragem, a gente não se move, não é verdade? Porque coragem não é fazer o que a gente não tem medo. Coragem é fazer o que você tem medo. É o que te desafia, mas você vai porque você tem uma palavra, você tem uma chama, você tem um fogo de Deus na tua vida ardendo, te movendo, te inquietando, te deixando insatisfeito no lugar que está confortável, para te levar num lugar que não é confortável, mas é o lugar que vai gerar plena satisfação, porque você vai estar vivendo o propósito como um servo. Esse é o melhor lugar. Esse é o lugar que o Senhor preparou para cada um de nós, especificamente, cada um naquilo que o Senhor te chamou, naquilo que o Senhor, mas todos são profetas de Deus, amém? Somos homens, a nossa língua tem que ser uma espada afiada, para levar a mensagem, para levar a verdade, para praticar, não falar a justiça, irmãos, mas praticar a justiça. Tem muita gente que consegue dar um bom discurso sobre amor, bom discurso sobre justiça, mas Deus não chamou a gente para pregar amor, nem para pregar justiça. Ele chamou a gente para viver, praticar a justiça. Porque o que será galardão para nós na eternidade será aquilo que é na prática da justiça. Será a nossa prática de justiça, porque Ele é a justiça. E precisamos andar como Ele andou, fazer o que Ele fez e o mesmo sentimento. Aleluia. Jeremias, eu gosto muito de Jeremias, acho que foi a palavra profética do meu chamado, quando eu ainda era mais novinha. Eu fui ganhando idade, eu fui ganhando mais estrutura, mas eu sempre queria ser criança. Eu acho que eu não deixo de ser criança. Então o meu argumento com Deus era igual a Jeremias. Eu gostava do primeiro capítulo de Jeremias. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não passo uma criança, né? A gente gosta de ter argumentos. Isaías, quando quando o Senhor levou, quem foi o profeta? Ezequiel, né? Levou lá no Vale do Aço Seco, Ezequiel, mano, perdoa, tá? Que esse negócio aqui é estranho aqui mesmo. Quando o Senhor levou Ezequiel até o vale, e o Senhor perguntou, Ezequiel, posso eu fazer viver esses ossos? O que Ezequiel fez? Senhor, tu sabes, como que ele me tira da reta. O negócio é contigo. A gente sempre quer sair, irmãos. Quem é chamado por Deus para o propósito não é aqueles que querem. É aqueles que não querem, muitas vezes. É aqueles que fogem. É aqueles que se estão, é para fazer a vontade de Deus. É aqueles que renunciam e morrem para o seu próprio eu, para os seus próprios sonhos. Porque quando Deus levanta um profeta, Ele disse para Jeremias, tu serás uma cidade fortificada, tu serás uma coluna de ferro, tu serás um muro de bronze. Contra quem? Contra toda a terra, contra reis, contra príncipes e sacerdotes e povo. Para quê? Para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e para edificar. Meu Deus, que negócio é esse, Deus? Chamou eu para destruir? Chamou eu para... Não, sabe por quê, querido? Deus só vai edificar e plantar depois que tiver arrancado tudo que Ele não plantou. Ele só vai edificar e plantar depois que Ele tiver derrubado tudo que Ele não levantou. Destruir tudo que Ele não construiu e arruinar tudo que Ele não edificou. Por isso que tem coisa que a gente acha que já está meio caminho andado e Deus vai lá e bota a gente para o caminho, do início do caminho de novo. É porque Ele não vai edificar sobre aquilo que Ele não edificou. Toda obra que Deus, toda experiência que a gente viveu, aprendeu ou sofreu, Deus vai dar uma mexida, irmãos. Só vai permanecer o que foi Ele que gerou. E é sobre essa base, sobre esse fundamento, que nós vamos ser servos conforme o chamado do Senhor de Deus na terra. Amém? Você já entendeu quem você é? Você aceita o chamado de Deus na sua vida? Ah, é tão bom dizer eu sou filho, né? Filho é herdeiro. Amém, irmão? Você é filho. Mas o bom filho, ele sempre vai ser servo. Aleluia. Ah, porque eu sou filho, não precisa, não serve, não faz aquilo porque é obrigação. Ele faz porque ele está servindo o seu Senhor. Porque ele está servindo o Pai. Que coisa boa ser filho do Pai. Servir o Pai. Trabalhar naquilo que é do Pai. Às vezes os filhos mais novos não têm noção. O pai quer entregar para ele dar continuidade àquilo que ele construiu. Quer preparar o filho não está nem aí. Não quer trabalhar porque ele acha que aquilo ali é obrigação. Não é para obrigação, aquilo ali é um preparo. Porque logo o pai quer confiar nas mãos dele tudo aquilo que ele já preparou. Tudo aquilo que ele construiu. Amém, irmãos? Nós somos servos. Somos filhos, mas filhos que servem ao Pai com alegria.
E filhos que precisam ser parecidos, que tenham a identidade do Pai, que se sintam amados pelo Pai, que até quando Ele disciplina, a gente entende que é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos alinhar ao propósito para o qual Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Fica de pé. Aleluia. Tudo que Deus tem falado nesses dias é que Deus tem levantado, está levantando um exército como igreja. Israel, quando em tempo de paz, eles eram famílias, mas em tempo de guerra eles se transformavam em exércitos. Irmãos, nós já vivemos um bom período confortável como igreja. Agora essa igreja precisa se levantar como um exército. Porque quando a igreja deixa de ser exército, o mundo avança, o mundo contamina, o mundo levanta altares, ídolos, mas nós como igrejas, como exército do Senhor, nós vamos proteger, nós vamos avançar. Quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas irmão, porta não avança, a porta fica parada no mesmo lugar. Então por que a porta não vai prevalecer? É porque a igreja que tem que avançar, e as portas do inferno têm que se abrir, as portas do inferno que tem que ser derribadas. É a igreja como exército que tem que avançar. É eu como filha, como serva, aonde pisar a planta dos meus pés, o inferno tem que ser removido, as obras das trevas têm que ser removidas. Como testemunha, não preciso ser, Ele precisa ser em mim. Quando eu lembro que eu me encontrava com aqueles hóspedes no hotel, os próprios filhos do patrão diziam: Maquelo, o que é que você tem? Eu lá carregando cestinho de roupa, com a cara de frustrada, de derrotada às vezes, né? Dizendo: meu Deus, eu não nasci para isso, por que eu estou fazendo aqui? Alguém chegava para mim e dizia: Maquelo, o que é que você tem? Eu sei o que eu tenho, o quê? Disse assim: olha, a menina era herdeira, ela desfrutava daquilo que o pai tinha. Ela dizia: eu queria ser o que você é, eu queria ter o que você tem. Eu falei: meu menino, o que eu tenho? Ai, você destila paz, você tem alguma coisa diferente, você é feliz, mesmo aqui você é feliz. Eu disse: tá, entendi, é porque eu tenho Jesus. Amém, queridos? De alguma forma tem alguma coisa alertando, acendendo em você, e quem está em trevas está olhando, dizendo: peraí, aquela pessoa tem menos dinheiro que eu, mas ela tem alguma coisa diferente, ela tem uma alegria, ela tem um brilho, ela tem uma esperança. Amém, queridos? Isso é a glória do Senhor se manifestando em mim, em você, como filhos, como servos. Por isso não tenha medo, não tenha medo de ser servo, não se poupe de ser servo. Aleluia. Por mais que Deus nos coloque em lugares de autoridade, nunca você vai deixar de ser servo. O próprio Jesus, sendo filho, a Bíblia diz que Ele assumiu a forma de servo. Quantos querem nessa manhã dizer: Senhor, eu preciso ser cheio, eu quero ser cheia desse fogo, eu quero ser cheia dessa força, eu quero ser cheia dessa presença que vai me mover, Senhor, que vai me tirar desse lugar de conforto, desse lugar, quem sabe, de dor, desse lugar, quem sabe, de mazelas, desse lugar de questionamentos. Eu preciso me render e dizer: Senhor, eu quero viver para aquilo que o Senhor me escolheu, eu quero cumprir o propósito para aquilo que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu não sou vítima do acaso, eu não sou vítima da falta de paternidade. Eu sou filha do Rei, eu sou filha de Deus, eu sou amada por Ele. Eu não sofro, eu não posso mais sofrer rejeição, porque eu sou amada pelo Pai, o que me criou, o que me gerou, o que me desejou antes da fundação do mundo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agora, Pai, como igreja, como filhos e como servos. Nos deleitamos, Pai, e dizemos: que prazer poder ser Teus servos. Não há nada maior do que isso, não há nada melhor do que isso, não há nada mais glorioso do que isso, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos a cada dia a assumirmos a forma de servo, a termos um coração de servo, a amarmos, Senhor, a servir, a amar os pecadores, a amar os perdidos, a amar aqueles que estão desunidos, Senhor, para entrarmos no mesmo lugar. Esse lugar é em Ti, Senhor, que a Tua glória, que o Teu amor, que a Tua compaixão, que a Tua santidade vai atraí-los. Aqueles que estão em trevas vão ser atraídos para a Tua luz, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos do Teu amor. Seja o Senhor, sejamos amor, misericórdia e compaixão que reine nos nossos corações, que reine no nosso caráter, que reine na nossa personalidade, que reine nas nossas atitudes,
atitudes, que reine nas nossas reações, Senhor. Dá-nos um coração disposto a obedecer. Dá-nos um coração que obedece com alegria, que obedece com propósito, que obedece com honra, Senhor, porque confia naquele que nos chamou, que confia no amor daquele que nos elegeu, daquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e que nossa vida não foi um erro de percurso, não, porque o meu Deus vai endireitar todas as coisas. Tudo aquilo que serviu, que da minha vida foi de bom, vai servir de adubo, porque vai me nutrir, Senhor, para mim entrar nesse lugar que o Senhor preparou para mim como teu servo, como tua serva, que sou amada, porque sou teu filho, sou tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer para o Senhor esta manhã: tenho prazer em ser tua serva, é o meu prazer te servir, Senhor. E sabe quando é que a gente revela, sabe quando é que a gente serve ao Senhor? É quando nós servimos o nosso semelhante com amor. Aqui, irmãos, nós estamos adorando, cultuando. Isso aqui não é servir a Deus. Servir a Deus é se compadecer do órfão, da viúva, do necessitado. É viver a prática de justiça. É viver a prática da verdade, do amor, da misericórdia e da compaixão. É esse coração que eu busco cada dia. É esse coração, esse amor que foi cantado aqui, de tornar a arder por Ele, amar a Ele. Esse amor que vem arder no nosso coração por Ele. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos amar aquilo que Ele ama. Se nós servimos a Deus, nós vamos servir aquele que Ele quer servir, com o pão que Ele nos confiou nas nossas mãos, para servir, para compartilhar, e para matar a sede do sedento, e para matar a fome do faminto, e dar destino para o perdido. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Podemos estar em funções diferentes, mas esse é o propósito. Amém? Que Deus os abençoe, queridos.